Nosso assunto de hoje é bem rico, bem interessante. Poderia até dizer assim, foi uma grande virada no meu trabalho psicoterapêutico. Depois de quase 20 anos trabalhando com Jung, quando eu entrei em contato com esse referencial, assim, muitas coisas novas se descortinaram e muitos quadros e sintomas até então difíceis ou ininteligíveis passaram a ter uma possibilidade de compreensão e de se trabalhar terapeuticamente. Queria começar hoje. Vamos ler uma historinha, um pequeno conto, um conto esotérico. Depois a gente entra no assunto. Esse conto tem muito a ver com o que a gente vai falar depois. E se intitula O Cosmonauta do Além. Tem uma pequena citação antes desse conto, né? Do Bardo Todol, que diz assim: a morte nos vem por causa da perversão e da desordem dos deuses, mas procede do erro do indivíduo. A morte não nos vem por causa da perversão e da desordem dos deuses. Geralmente, quando as coisas estão ruins, a gente bota a culpa no destino, né? Nos deuses, seja lá o que for, mas a questão tem muito a ver com o nosso próprio livre-arbítrio, né? Tanto dessa vida como de outras. A filosofia budista chegou à conclusão que não apenas os objetos têm, evidentemente, um fim, senão que não subsistem um só instante em sua identidade. Tudo é impermanente, tudo muda. Essa é a grande, digamos assim, lição do Buda, né? Se a existência de cada objeto se dissolve em uma sucessão de fases inumeráveis, há que perguntar-se o que acontece com o morto, cuja impermanência é evidente para nós. Como todos os sistemas de pensamento, em número imenso lá na Índia, o budismo admite desde sempre que a vida não se limita a um só nascimento. Então já temos, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. A história é assim: flutuando no líquido amniótico, cabeça para baixo, com um astronauta em sua cápsula, encerrado nessa mulher, minha mãe, que crê estar gestando um novo ser, me encontro eu. Fulgêncio Próspero Benítez Caamaño, velho, cansado e morto há alguns poucos dias depois de uma dolorosa doença. Eu era como uma planta nos últimos dias da minha existência anterior, atento principalmente à minha alimentação e consciente somente da minha dor aguda por causa dela, que me mantinha em uma desesperada posição de alerta, esperando que cessassem os espasmos. Quer dizer, ele estava tendo a experiência de nascer e recordando a vida anterior, né? Intuí, ou melhor dizendo, sei o que parecerá para todos. Um nascimento será a minha verdadeira morte. Quando sair a luz do sol, Fulgêncio Benítez, bispo de Quirieta, no estado de Tastoca, México, se dissolverá no ar, tentando transmitir mais uma vez a existência e sua mensagem patética a uma criança que nascerá do húmus do meu pobre ser. Em efeito, eu toquei com as mãos entre as pernas e, sem nenhuma dúvida, vou ser uma mulher. Isso é uma triste certeza. Não sei como eu, sendo Fulgêncio Benítez, em essência, conseguirei ser uma mulher, porque sempre acreditei que o sexo marca terrivelmente. Devo reconhecer que a minha perspicácia foi sempre nula, senão não me encontraria aqui. Mas como perderei pouco a pouco a memória, que é a coluna central do templo da personalidade, o que, assim, na melhor das hipóteses, conseguirei ser uma deliciosa jovenzinha. Enquanto vivemos, é curioso como o anedótico impede que vejamos o essencial. É provável que ao nascer chore a minha personalidade perdida.
Meus pais mostrarão sua profunda compreensão desse problema, colocando-me uma chupeta na boca. Quanto melhor eu me expresse, menos serei eu e mais ela. Quando por fim começar a falar, haverei morrido para sempre. Assassinado, sim, de certa maneira assassinado ou suplantado por essa frágil menininha que será minha sucessora com um diferente condicionamento. Que eu mais estranho será o bispo Fulgêncio Próspero Benítez Caamaño, doutor em teologia, com toda a sua ridícula majestade anulada, saltando pela rua com trancinhas e nada entre as pernas, só um ridículo buraquinho. Estou me diluindo nessa menina como açúcar no café. O mais trágico é que é conveniente que eu me esqueça dessa longa vida passada, se quero ser feliz na seguinte. No entanto, amo visceralmente essa cálida recordação da minha vida anterior. Em efeito, nessa vida passada eu construí pouco a pouco esse ser apaixonante que acabou sendo Fulgêncio Próspero Benítez Caamaño, um homem culto, inteligente, educado, importante e poderoso, que havia escolhido, eu acreditava, o bom caminho. Mas, na realidade, o caminho não depende da profissão, e a porcentagem de bispos que conseguem viver eternamente é comparável à das prostitutas ou dos médicos. Ninguém vive eternamente, nem o bispo, nem o médico, nem a prostituta, todos morrem do mesmo jeito, né? Oh, que ironia. Aquele que não entendeu isso, não entendeu nada. Eu havia acreditado que a salvação dependia do externo e, na verdade, só o interior conta. Deveria havê-lo adivinhado, mas nunca parei para pensar detidamente em minha circunstância. O único egoísmo saudável essencial, que consiste em refletir e documentar-se para conhecer o caminho da salvação, não é visceral no ser humano. Ou seja, que sabemos que vamos morrer e o que nos acontece aos mais perspicazes é nos afiliarmos a um clube, à igreja, no qual está garantida a vida eterna. Eu me fiz cura e pensei, já estou salvo. Mas não é tão simples. Maldigo a minha preguiçosa obediência. Já me dava eu boa conta, lendo os evangelhos, de que o que constituía minha vida distava muito do que era exigido neles. Obedecia mais à tradição da minha igreja do que à autêntica mensagem de Cristo. Essa é a absurda armadilha na qual muitos virtuosos acabam caindo. A tradição católica tenta explicar a maioria dos seres humanos, esse fenômeno histórico-religioso narrado magistralmente nos evangelhos, mas paradoxalmente, tentando adaptá-lo, o dilui e mostra um caminho que, por ser demasiadamente cômodo, não leva a nenhum lugar. Curiosamente, eu estive de missionário na Índia e tampouco tentei compreender a religião dos hindus, que explica melhor o que está acontecendo comigo. Eu estava estranhando que ninguém se convertesse, mas sabendo o que sei, qualquer tradição é válida se aprofundamos nela. Por que não fui mais curioso? Eu não sou um imbecil. Por que, no essencial, fui tão, assim, ignorante? A teologia está para a verdade, como a gastronomia está para a metafísica. Eu perdi o tempo, evidentemente, ao não conhecer o caminho, que não foi bom nem percorrido. Se pudesse gravar na mente dessa mulher o que vou a ser, se pudesse gravar na mente dessa mulher que vou a ser alguns princípios essenciais, cessaria por fim esse ciclo infernal de reencarnações. Agora entendi o que havia devido fazer. Desgraçadamente vou esquecê-lo e devo tornar a começar outra vez, mamando, aprendendo a andar, vivendo sem beneficiar-me quase nada da minha vida anterior, porque o karma é uma trajetória comparável, de certa forma, ao destino, mas não pode afetar
a nossa maldita liberdade. Digo maldita porque a liberdade dos ignorantes é uma maldição. Como escolher o caminho se somos cegos e ignorantes, guiados por cegos e ignorantes? Porque somos livres. Livremente devemos encontrar algo que muito poucos encontram. Que desperdício! Devo admitir que esse desperdício é lógico, muito lógico, porque a vida radiante e luminosa deve ser uma conquista, um prêmio, a compreensão do essencial e uma vida inspirada na de Cristo. Cristo nos mostrou magistralmente o caminho que nos mantém integramente eternos. O que nasce, obrigatoriamente morre, mas algo incriado, que por conseguinte não nasceu, nem pode morrer, mora em nós, a alma, portadora da divindade, que com o corpo e o espírito constitui nossa pessoa. Se esses três elementos aglutinam, caminham juntos para a vida eterna. Esse é o problema. Eu não soube fazê-lo. E apesar de haver levado uma vida aparentemente digna e virtuosa, me encontro de cabeça para baixo, esperando uma prolongação da minha vida que parece com a morte. O que está acontecendo? Chegou o momento. Que são esses violentos empurrões? Socorro! Vou nascer. Quero ser para sempre Fulgêncio Próspero Benítez Caamaño. Nasci. Que forte a luz do dia, ainda que não seja comparável à luz essencial. Meus pais me olham amorosamente. São índios, pobres, mas parecem boas pessoas. Recordo perfeitamente da minha vida anterior, mas não posso expressar-me. Graças a Deus, porque o susto para os meus pais seria imenso. Por certo, de que me serve a minha vida anterior? Se quero não reencarnar-me mais, devo esquecê-la. Começo a amar o meu corpinho de mulher. A humildade é o meio para chegar à vida eterna, e bendigo minha nova condição e meu sexo, que me obrigaram a ser mais humilde. Quanto menos importantes somos espiritualmente, mais contentes estamos da nossa essência. Deveríamos ter vertigem ao considerar nossa ignorância, nosso vazio, nossa pouca densidade, e compreender que, como um produto mal acabado, é normal que sejamos triturados para que se tente fazer um produto perfeito e mais adequado às circunstâncias. Isso é o que, em verdade, dramaticamente acontece. Não somos vida eterna, senão portadores da vida eterna. Tudo isso deverá descobri-lo, Cristina, e Fulgêncio morrerá esquecido por todos. Só ficará essa praça no meu povoado natal, Praça do Bispo Fulgêncio Próspero Benítez Caamaño, 1898-1984. Se um dia Cristina, assim me batizaram, passar por essa praça, sentirá seguramente uma estranha sensação, principalmente quando olhar minha casa natal, mas provavelmente, por um pudor habitual nesses temas, não vai dizer nada para os seus familiares. Eu, acompanhado das outras vidas falidas, estarei esperando que, por fim, alcance o radiante corpo da luz com o qual Cristo apareceu a Maria Madalena, que não reconheceu até que ele a interpelou, porque existe muito mais distância entre o que somos e o que podemos chegar a ser do que entre um homem e outro homem. Ao morrer, podemos nascer, mas ao nascer, com toda a segurança, morremos. Tudo isso, pouco a pouco, vou esquecendo. Enquanto transcorrem os dias, amo mais a aventura próxima em que me submerjo, deixando atrás o que fui. Como pude amar tanto algo que agora me importa tão pouco? O bispo só poderá sobreviver alguma vez nos sonhos da menininha quando ela dormir. Bonitinha essa história, né? Muito bem. Então, os horizontes da psicologia, que se nos descortinam as portas do terceiro milênio, agora já depois do terceiro milênio já entramos, né? São muito impressionantes. Muito impressionantes. A maior revolução científica desse fim de ciclo é a do reconhecimento inexorável das dimensões cósmicas da alma humana.
infelizmente, ainda não foi devidamente assimilada essa revolução. É muito séria. As consequências, repercussões disso são imensas, né? Quando nos familiarizamos com as contribuições da psicologia transpessoal, temos de nos render à constatação da convergência impressionante de resultados e da visão de psique que emerge de pesquisadores diferentes, investigando objetos diferentes, diferentes orientações teóricas, investigando níveis e fenomenologia distintos, numa concordância jamais vista em psicologia. Quem estuda psicologia sabe, é uma verdadeira Babel, várias escolas que não se comunicam, cada uma tem uma maneira de interpretar determinados fenômenos, e muito pouco, digamos assim, diálogo entre essas diferentes escolas e sistemas a gente vai encontrar, né? Por outro lado, com os novos mapas da psicologia transpessoal, nós vamos ver uma convergência impressionante, todos apontando para alguns eixos que são constantes todo o tempo. Uma avalanche de dados provenientes de vários domínios. Trabalho com estados não ordinários de consciência, que é o nosso estudo, experiências de quase morte, que nós vimos um pouquinho na semana passada, psicoterapias experienciais, que nós vamos hoje começar a aprofundar na terapia regressiva, parapsicologia e outras fontes nos oferecem fatos, subsídios para ampliarmos imensamente o já tão vasto continente da psique conhecida. A ideia de inconsciente vai mudar, enfim, novos mapas serão traçados e esses mapas não invalidam os mapas anteriores, eles simplesmente inserem e acrescentam outras dimensões que não estavam presentes antes. Diz Jung, muita coisa só se torna inconsciente porque nossa concepção de mundo não lhe dá espaço, porque nossa educação e formação jamais lhe deu estímulo, e se alguma vez apareceu no consciente como eventual fantasia, foi reprimida. Os limites entre consciente e inconsciente são em grande parte determinados por nossa cosmovisão. Por isso que, em outras culturas, nós vamos nos deparar com pessoas que têm consciência de determinadas dimensões da psique que, em numa outra cultura, aquilo não tem espaço, simplesmente, não é concebível. Bom, apesar de sistematicamente varridos para debaixo do tapete, os dados vão se impondo de uma maneira implacável, né? E vão corroborando esse modelo novo, esses mapas novos, né? E essas contribuições das pesquisas vão impelindo a uma redemarcação das fronteiras da psicologia. E com isso, obviamente, também da psicoterapia, né? Você tem implicações diretas no trabalho terapêutico, né? Então, a TVP, que nós vamos começar a estudar hoje, ela é uma das mais importantes contribuições à prática da psicoterapia, que pelo menos para mim foi talvez um dos saltos quânticos mais assim completos que eu pude encontrar. Decifrando sintomas ininteligíveis, que sem esse referencial, tratando eficazmente um leque impressionante de problemas humanos, como nós vamos ver hoje um pouco desse leque de possibilidades, né? Onde as ferramentas convencionais simplesmente não funcionam, só isso, não funcionam. Não é à toa que não foram os teóricos, os pesquisadores acadêmicos, mas os práticos, os psicoterapeutas, os hipnoterapeutas, que sem procurá-lo, a princípio, descobriram, entre aspas, vidas passadas e o seu extraordinário alcance heurístico e terapêutico, alcance explicativo desses novos mapas, como vocês vão observar e vão constatar, e talvez até tenham algumas experiências, porque quando a gente começa a falar em vidas passadas é muito interessante, porque sem que a gente busque, a gente começa a acessar algum material, né, só de tomar consciência. E nesse campo, foi uma sincronicidade impressionante. Eu conheci a pessoa e o trabalho do Roger Wooger, foi aquela pessoa que me treinou. O meu treinamento é dentro do método desenvolvido por ele. Existem muitas escolas de terapia regressiva, né? Várias escolas,
todas muito interessantes, e cada um chegou por caminhos também muito interessantes. Geralmente, como a gente está falando, eram hipnoterapeutas, pessoas céticas, pessoas que não estavam querendo ter, assim, desenvolver uma visão espiritualista da psique. Não, pessoas estavam simplesmente tentando tratar, tentando fazer o seu trabalho terapêutico. E, a partir dali, começaram a surgir dados que foram simplesmente assim, implacáveis, e transformaram a mente desses terapeutas e pesquisadores. E a maior parte deles, ou diríamos todos eles, acabaram se tornando reencarnacionistas a posteriori, não a princípio. Não eram reencarnacionistas a princípio. Começaram a lidar com o assunto, começaram a utilizar essa ferramenta, e então a ideia da reencarnação foi a hipótese mais, digamos assim, que melhor explicava todos os dados, todas as situações com as quais eles iam se deparando. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Então, nós vamos, pouco a pouco, desenvolver um pouco essa atividade, mas acho interessante comentar com vocês um pouco do meu encontro com o Roger. Foi muito interessante o meu encontro com ele, né? Porque eu estava buscando ferramentas para ampliar o alcance e a eficácia da terapia, do trabalho psicoterápico, e me deparei com o livro dele. E o livro dele foi uma revolução, assim, para minha mente, minha maneira de entender um monte de coisas, né? E eu percebi de imediato que se tratava de uma forma de psicoterapia completamente revolucionária, né? Uma dimensão espiritual muito profunda e surpreendentemente eficaz. Eu já conhecia algumas modalidades de trabalho com a terapia regressiva e enfim, apesar de apresentarem todas essas escolas, né, uma contribuição à psicoterapia que expandia muitos horizontes, em alguns momentos a forma de lidar com os dados me pareceu ser um pouco simplista, né, um pouco superficial, digamos assim. Havia assim, também algumas propostas terapêuticas, né, uma ênfase na reprogramação, uma ênfase nas presenças, nos espíritos. Tem terapeuta de vida passada que vem, digamos assim, de uma formação espírita. Então, há uma tendência a haver uma ênfase nesse tipo de fator, né, de se trabalhar com espíritos, também é grande. E o Roger realmente foi uma escola de regressão inteiramente terapêutica, clínica, com uma ferramenta, um instrumental clínico assim impressionante, né? A formação dele, né? Ele tinha psicodrama, Gestalt, Reich, trabalho corporal, Jung, era um junguiano. Quer dizer, era uma pessoa que reunia assim muitas ferramentas que são, como vocês vão ver, se a gente conseguir em 3 aulas fazer um apanhado, como ferramentas importantíssimas para esse tipo de trabalho, ferramentas certas para esse tipo de trabalho. Então, assim, muito interessante, né, essa questão, né? E aí, quando foi lá para 96, eu fui convidado para fazer várias participações do Congresso da Associação Transpessoal Internacional. E estava querendo conhecer o trabalho dele, e, curiosamente, um amigo nosso em comum, Kiel Eckstein, que trabalhava com respiração holotrópica, amigo pessoal do Groff, veio e me disse, simplesmente no aeroporto, o Roger Bugger está no mesmo quarto que você. Então, já começou sendo meu colega de quarto, e eu não pude participar do workshop dele lá, porque eu estava fazendo workshop em outro lugar, mas depois eu convidei ele para vir aqui, ele atendeu no meu consultório, e depois eu fiz o treinamento com ele em vários workshops. Cada workshop tinha um assunto assim que era focalizado, né? E senti imediatamente uma afinidade grande, né, da abordagem dele, da linha também que eu seguia, né? Então, assim, foi muito interessante, porque o Jung é, sem dúvida, um pioneiro da psicologia transpessoal, né? E
E diríamos assim que todos esses novos mapas que a psicologia transpessoal vem trazer são uma continuação absolutamente natural de toda a contribuição junguiana, né? O que me causa uma certa perplexidade ver que a maior parte dos junguianos não se interessam por esse referencial, que seria absolutamente assim, já tem um caminho adentrado, né? Só uma continuação do caminho que o Jung já abriu, né? E outro ponto interessante é que essa visão de psique que emerge através da psicologia transpessoal, unindo várias escolas de psicologia, mostrando a validade de cada uma delas, né? Também coincide em linhas fundamentais com as descrições da alma humana que nós vamos encontrar em muitas tradições sagradas. Quer dizer, também formando uma ponte entre ciência e religião, entre a psicologia moderna e tradições antiquíssimas, ancestrais, arcaicas. Isso também é algo muito surpreendente, mostrando que essas religiões, essas tradições, como nós estamos vendo aqui ao longo do nosso percurso, tem muito mais de científico do que, aparentemente, a ciência se rendeu em conferir a essas religiões esse caráter, né? Eles têm muito mais de científico que a gente vai encontrar na Bíblia, em vários textos budistas e assim por diante. É o que esses mapas vão trazer, né? E aí, só para a gente começar, uma história que eu já contei, quem está me acompanhando já conhece bastante, mas é sempre bom a gente recordar a ida do Nasrudin ao psiquiatra. O Nasrudin foi no psiquiatra e disse: doutor, eu ando muito esquecido, doutor, não consigo me lembrar de nada. Aí, doutor, é mesmo? E quando é que começou isso, meu filho? Quando começou o quê? Então, é mais ou menos essa a nossa situação. Nós não apenas estamos desmemoriados, mas esquecemos que estamos esquecidos. Então, a primeira coisa, nós temos que lembrar que existe algo para ser recordado, né? Esse algo para ser recordado, depois nós vamos ver, não são nem as vidas passadas, é alguma coisa mais ainda anterior, uma identidade mais plena e perfeita quando a gente for estudar a psicologia da iluminação e da meditação. Mas, por enquanto, nós vamos começar recordando um pouco as nossas vidas anteriores, né?